Dissociação. O que quer dizer isso? Essa palavra nova, né? Então, dissociação, se você for pesquisar um pouquinho a respeito, você vai encontrar algo como uma perda da consciência, né? Do seu estado consciente, do seu estado psíquico, normalmente encontrado bastante em alguns transtornos mentais, como por exemplo a esquizofrenia. Então, assim, somente pessoas que têm esquizofrenia, elas têm dissociação? Não. Eu provavelmente já dissociei, né? Você acredito que já deve ter dissociado alguma vez. A dissociação normalmente faz parte de nós, seres humanos. Então, o que acontece? É um estado no qual você perde, muitas vezes, a conexão com o seu corpo ou até mesmo com a sua consciência. Isso, muitas vezes, acontece em traumas. Então, dependendo do trauma que você vivencia, às vezes você pode dissociar. Você pode perder o contato com a imagem que você está vendo. Então, é como se você estivesse congelando, olhando para aquilo. O seu corpo continua agindo, né? E você está ali parado, olhando, e às vezes até mesmo perdendo o contato com aquela imagem, com aquela realidade, com o seu corpo, e parece que você está mais inerte, né, naquela situação. Isso é só tá vendo, mas parece que você está em outra parte, né, desse mundo, dessa realidade. Isso, de repente, pode ser considerado uma dissociação. Bom, podemos dissociar através de N formas, né, durante a nossa vida. E eu quero ressaltar aqui 5 formas que podem causar essa questão da dissociação. A primeira forma que eu quero ressaltar aqui para vocês em relação à dissociação seria através do sentir. Muitas vezes a pessoa está desconectada com o corpo e ela tem dificuldades em sentir aquilo que tem dentro dela. O segundo é através da imagem. Então, muitas vezes a imagem traumática ou o ambiente traumático, a pessoa pode estar dissociada daquilo, de uma dificuldade da consciência daquele momento específico. O terceiro seria do comportamento e do movimento. A pessoa às vezes pode estar dissociada e perder uma parte do movimento, ou até mesmo ter dificuldades na movimentação, ou até mesmo não ter consciência dos próprios movimentos que ela está fazendo, né? O próximo seria em relação ao afeto que estaria também relacionado ao emocional. Então, essa dificuldade de ter a consciência das suas emoções e do seu afeto. E o último, a respeito do significado. Então, a pessoa, às vezes, ela pode estar dissociada com o significado que ela teve em relação àquela vivência ou até mesmo com as questões próprias do corpo. Então, o que acontece? Ela pode ser que ela atribua um significado catastrófico para aquilo ou para aquilo que ela está sentindo, ou até mesmo ela não atribua nenhum significado, como vê o evento como natural ou normal. E a respeito dessa questão da dissociação, eu quero ressaltar aqui 3 tipos de dissociação de acordo com a experiência somática. A experiência somática seria uma das terapias baseadas em processamento de memórias. Beleza? Então vamos lá. A primeira dissociação seria a dissociação primária. A dissociação primária, de acordo com a experiência somática, vai de encontro com esses elementos que eu havia comentado, que seria o sentir, a imagem, o comportamento, o afeto e também o significado. Então, quando a pessoa está dissociada em relação a algum desses sentidos ou dessas formas, isso está relacionado à dissociação de primeira instância. A segunda dissociação diz muito mais a respeito em relação ao ambiente do que a própria pessoa. E tem a terceira, no qual a pessoa dissocia-se e ela cria um personagem, né? Então você vê isso muito em catástrofes, no qual às vezes de repente um avião caiu ou alguma catástrofe natural aconteceu e às vezes você percebe que sempre tem uma pessoa ali num papel neutro na situação, querendo ajudar as pessoas e tudo mais, mas às vezes ela pode estar sofrendo uma dissociação naquele momento, né? Ela pode estar assumindo um personagem e depois de um processamento é que ela vai perceber que ela está dissociada. Então, pessoal, resumindo, a dissociação ela é um termo muito importante
para ser trabalhado com acompanhamento psiquiátrico e também psicológico, muitas vezes utilizando ou não, né, essa questão dos medicamentos, porém tem possibilidades grandes de trabalhar essa dissociação para a pessoa ter a consciência do evento. Então isso é muito relevante.